outra coisa que ele falou, hein? Eu já tenho certeza que vai ter gente chamando ele de professor Pardal, né? 5 carretas de cerveja pra torcida, hein? Por conta do patrão. É hora do time retribuir esse apoio das arquibancadas, né? Deixa essa torcida mais feliz, Cruzeiro. Vamos ter paz, por favor. Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é Emerson Araújo, popularmente conhecido como Caramujo, lá do canal 6x1, Samuca TV, diversos outros espaços. E estamos aqui no canal Fala Cruzeirense para fazer aquele resumão da semana do Cruzeiro, né? Tudo que aconteceu aí nesses últimos 7 dias. No último vídeo que eu passei por aqui, a gente falou ali da preparação do Cruzeiro para o jogo treino contra o Botafogo, né? Que no sábado passado o Cruzeiro enfrentou o time carioca lá no estádio Newton Santos numa partida fechada, né? Só ali as equipes mesmo. E depois tivemos aí detalhes, tá? Ficou 3x3, ou melhor, o Cruzeiro falou que ficou 3x3, o Botafogo falou que ficou 3x2 para eles num primeiro momento e depois com times complementares ficou 1x0 pro Cruzeiro. Ou seja, ficou 3x3, né, gente? Foi um jogo treino, 4 tempos de 30 minutos, pelo que os clubes divulgaram, né? Nos 2 primeiros tempos, né, 60 minutos, 3x2 pro Botafogo, nos últimos 60 minutos, 1x0 pro Cruzeiro. Enfim, ficou 3x3, tá? Os gols do Cruzeiro foram marcados pelo Dudu, um passe do Caio Jorge, o primeiro gol. O segundo foi uma bola que o Dudu fez o passe pro Wanderson, o Wanderson jogando pela ponta direita, chutou cruzado para fazer o gol do Cruzeiro. E o nosso terceiro gol foi marcado de pênalti pelo Marquinhos, um pênalti sofrido pelo Lautaro Dias, tá? O Marquinhos cobrou bem, 3x3 aí foram os gols marcados pelo Cruzeiro. Nos gols sofridos, a gente viu algum problema na questão da transição defensiva, né? E até o Leonardo Jardim falou um pouco sobre isso. O Cruzeiro tomou gols ali que perdeu a bola, o time não recompunha de uma forma adequada, né? Meio que gol de contra-ataque ali, a defesa sendo pega digamos assim, de modo pouco prevenido, né? O Wallace foi titular no jogo treino, Caio Jorge, Gabigol, tivemos Wanderson e Dudu, inclusive um time que deve ser parecido com o que veremos no jogo treino de hoje contra o Red Bull Bragantino, mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouco, tá? Fato é que criticaram o Cássio também, porque tomou um gol do Savarino num chute de fora da área, que particularmente eu acho que foi muito mais mérito do atacante do que qualquer outra coisa, mas foi isso. Final de semana do Cruzeiro teve esse jogo treino no sabadão, 3x3 com o Botafogo. Segunda-feira foi dia de sorteio da Copa Sul-Americana, tá? Finalmente o Cruzeiro conheceria ali os seus 3 adversários na fase de grupos. Cruzeiro, né, cabeça de chave, o time melhor ranqueado. Aí já veio lá no sorteio Palestino do Chile, tá? Como time do pote 2, uma equipe ali da cidade de Santiago, uma equipe que tem qualidade, tá liderando o campeonato chileno inclusive, mas não é, né, um time massivo, não é um time super popular, super tradicional, não, é um time muito ligado inclusive à comunidade palestina e tudo mais. Enfim, vai ser um adversário tecnicamente aí de alguma qualidade que o Cruzeiro tem que ficar esperto. Aí veio do pote 3 o Unión de Santa Fé, clube argentino, tá? Que assim, é um time pequeno dentro do contexto argentino, mas é aquele negócio, né, gente? Torcida argentina, estádio pequeno, caldeirãozinho, a galera realmente, né, tenta fazer valer ali, um time muito aguerrido, tá? Tá ali metade de baixo da tabela do campeonato argentino, não é um grande time, mas certamente no jogo fora de casa vai ser bem complicado. E aqui também, se precisar ir pra porrada, eles certamente estão dispostos. E o último adversário é o Muxuque Runa, tá? Um time do Equador, que inclusive chamou a atenção pelo escudinho, né? Que tem ali um menino de poncho, né? Basicamente. Enfim, pra quem perdeu, foi eliminado de Copa do Brasil por um dinossauro fazendo joia, um menino de poncho causa um pouco de medo, né? Mas o Muxuque Runa tecnicamente é um adversário um pouco mais fraco, só que tem uma vantagem, que é a questão da altitude, né? Vantagem para eles, desvantagem para os adversários, tá? Uma altitude ali 2.800 metros aproximadamente na cidade de Riobamba, onde eles vão mandar o jogo contra o Cruzeiro. Não é o estádio deles, né? Eles jogam num estádio pequenininho, vão ter que mandar em outra cidade, num estádio de uma capacidade um pouco maior. Então, assim, Muxuque Runa é um adversário mais fraco, mas se você quiser conhecer todos os detalhes aí do grupo da Sul-Americana, tem um vídeo aqui no Fala Cruzeirense, feito pelo Caio Fábio, né? Grande figura humana, detalhando assim pormenores mesmo de elenco e tudo. Acompanha lá esse vídeo do Caio Fábio que vocês vão se informar muito bem sobre os adversários do Cruzeiro na Sula. Melhor do que eu farei aqui. Na terça-feira o Cruzeiro fez outro jogo treino, tá? Dessa vez na Toca da Raposa também, ambiente fechado ali. E o jogo treino foi contra o Pouso Alegre, né? Time aqui mineiro que vai disputar a Série D, a 4ª divisão do Campeonato
Campeonato Brasileiro. Placar final do trabalho aí do jogo treino foi 3-2, tá? Cruzeiro 3, Pouso Alegre 2. E a hora que saiu o placar, sem nenhum detalhe, o pessoal já tava xingando o Cássio, né? Porra, tomou 2 gols do Pouso Alegre, fora Cássio, frangueiro, não sei o quê. Gente, não foi nem o Cássio que tomou os gols, tá? No momento que o Cruzeiro tomou os gols, que pelo que foi divulgado, né, foi um gol de desvio, inclusive o goleiro do Cruzeiro era o Otávio, né, o terceiro goleiro. Enquanto o Cássio esteve na meta, o Cruzeiro não tomou gol, o Léo Aragão também não, tá? Mas foi um trabalho diferente, um tempo de 45 minutos, 2 tempos de 30. Jogo treino é bagunça, gente, é lei de Gil, tá? O pessoal, faz isso aqui, jogador sai, jogador volta, enfim, amistoso é diferente. Jogo treino é bagunçado, mas o Cruzeiro ganhou. Os gols do Cruzeiro nesse jogo treino, né, na primeira parte, inclusive, nos primeiros 45 minutos, não saiu nenhum gol, tá? Tinha Lautaro Dias no comando de ataque, o Matheus Pereira já estava como titular, tinha o Dudu também como titular, não saiu nada. No segundo tempo da atividade, o Cruzeiro desarnou, tá? E aí finalmente marcou os gols, né? O primeiro marcado pelo Rodriguinho, jogada do William pela direita, cruzamento, Rodriguinho completou pro gol de pé direito. Segundo gol do Cruzeiro também, uma jogada pela direita com o William, ultrapassagem ali, o Cruzeiro explorando bem aquele corredor, tabelinha com o Wanderson, ele cruzou, a zaga não cortou, e aí o Matheus Pereira fez, né, aproveitando o rebote ali, fez o 2-0 pro Cruzeiro, e o terceiro gol foi marcado pelo Lucas Silva, numa jogada ali que teve o Rodriguinho, o chute do Gabigol na trave, e o Lucas Silva chegou para pegar o rebote e fazer 3-0 pro Cruzeiro. Aí na reta final, com um time mais alternativo, o Cruzeiro sofreu aí 2 gols, né, mas ficou nisso, 3-2, jogo treino, não tivemos muito acesso, né, foram ali um clipe bem curtinho de melhores momentos, e nem os gols do Pouso Alegre foram divulgados, que eu acho, sinceramente, até meio vacilo por parte do Cruzeiro, né, deveria mostrar tudo que aconteceu no jogo treino, de bom, de ruim, enfim, não precisa mostrar tudo de ruim, mas o gol é importante, né, até pra gente ver como é que tomou o gol, mas enfim, foi a opção do clube não mostrar, o Pouso Alegre também não mostrou, ficou por isso mesmo. Aí na quarta-feira foi dia de quê? De treino aberto na Toca da Raposa, coletiva do técnico Leonardo Jardim após esse treino, tá? E a coletiva do Leonardo Jardim, ela foi muito interessante, né? Porque ele falou algumas coisas ali sobre a forma como quer que o Cruzeiro jogue futebol, sobre o trabalho que realizaram durante esse período na Toca da Raposa, deixando claro, inclusive, né, que fizeram uma etapa de uma preparação física muito grande. Ele até falou, né, para jogar o futebol que pretendemos, né, que os jogadores precisam estar numa condição física melhor para aplicar um jogo de maior intensidade. Falou também da questão psicológica dos jogadores, tá? Da questão de assumir responsabilidades e tudo mais, que é um trabalho que eles têm feito também, e da parte tática, né? Dos jogadores jogando mais como equipe, todo mundo bem agrupado, jogando junto, tanto com a bola quanto sem a posse dela. Então, assim, a coletiva do Leonardo Jardim foi muito boa. Quem não teve a oportunidade de conferir, tá lá no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Vale a pena, tá? Porque foi muito legal a forma como o técnico se expressou, falou bastante ali, deu pra, assim, ficar bem otimista com o que a gente pode ver do Cruzeiro em campo aí depois dessa pré-temporada, né? Uma pré-temporada forçada, mas acho que veremos coisas bem melhores, tá? Outra coisa que ele falou, hein, e eu já tenho certeza que vai ter gente chamando ele de professor Pardal, né? Ele falou de alguns jogadores que podem ser adaptados a jogar em diferentes papéis. Ele falou que tem muito jogador na faixa central do campo, alguns podem jogar pelos lados. Eu falei, a torcida já vai encrespar. Também falou da questão de mudar o time de um jogo para o outro, né? Fala, eles usam muito aquela expressão de jogadores frescos, né? Que é simplesmente jogadores descansados, né, gente? E aí ele falou também de, vamos precisar aí às vezes trocar 5, 6 jogadores de uma partida para outra. Eu falei, acho que isso aí vai ser uma coisa que a torcida precisa se adaptar. Mas faz sentido, tá? Tudo tá muito bem explicado ali na coletiva dele. E assim, o futebol de maior intensidade, ele realmente exige certas alterações. Não é que todo jogo vai ter mudança, mas às vezes, né, você joga igual o Cruzeiro vai estrear contra o Mirassol e 3 dias depois tem um jogo na Argentina, repetir a mesma escalação não é provavelmente o ideal. Vai ter algum jogador que está mais desgastado, que precisa ser preservado, e até por uma questão estratégica também, né? Às vezes tem um jogo que você precisa de jogadores de mais velocidade, outro você precisa de encorpar mais o meio campo, em outro você vai precisar de uma dupla de centroavantes. Enfim, o Leonardo Jardim sabe o que está fazendo, ele é bom treinador. Outro fato relevante da quarta-feira é que o nosso time sub-20 entrou em campo, tá? Pelo Brasileirão da categoria. O Cruzeiro enfrentou o Vasco lá no Rio de Janeiro, jogando em São Januário, e ganhou de novo, né? A gente tinha vencido o Fortaleza na estreia, ganhou
ganhou agora do Vasco, um começo 100% de aproveitamento aí. O primeiro tempo em si não foi dos melhores, o Cruzeiro até estava jogando melhor que o Vasco, mas tomou um gol bobo, o primeiro tempo acabou 1-0 pro Vasco mesmo, tá? Aí no intervalo teve uma substituição ali, o Guimeira, inclusive, tava chorando no banco de reservas, assim, uma cena meio incomum da gente ver no futebol, mas aí as coisas começaram a fluir pro Cruzeiro, passando muito pelo Cauã Batistella, né, que começou no banco, entrou no segundo tempo, ele marca o primeiro gol do Cruzeiro, o Gustavo, lateral esquerdo, fez uma boa jogada, chutou, o goleiro do Vasco deu rebote, e aí o Batistella completou ali rasteirinho pro gol, 1-1 pra nós, beleza. A virada do Cruzeiro foi uma jogada boa do Juan Gabriel, né, camisa 10, que fez um bom jogo, inclusive. O Juan chutou pro gol, o Cauã Batistella tava meio na trajetória, a bola desviou ali, meio na coxa, meio na bunda dele, quicou e traiu completamente o goleiro, Cruzeiro 2-1. E aí, mais no final, o Vasco tentou se lançar pro ataque, o Vitor Jesus, lateral que tinha entrado, roubou uma bola no ataque, fez um belo cruzamento, Kaique Kenji completou de canhota, Cruzeiro 3, Vasco 1, tchau e benção, tá? Ganhamos legal lá em São Januário, Cruzeiro começando muito bem o Campeonato Brasileiro aí da categoria Sub-20, vamos observar esses jogadores aí, o Murilo Hickman ali, o Janderson jogou muito bem na zaga, o Juan Gabriel que eu já falei, o Kenji, né, que sempre tá fazendo os golzinhos dele, o Batistella que tem muito talento, tem gente boa aí. Saiu também lá na Central da Toca, né, na quinta-feira, umas informações de que o Lucas Romero, né, nosso volante aí, estaria sendo pretendido por alguns clubes da Argentina, né, chegaram a falar do interesse do Boca Juniors, no final do ano passado buscaram, né, ali intensificar conversas, o Cruzeiro não teve interesse em negociar, e o Vélez Sarsfield, clube que o revelou, também se mostrou interessado na contratação dele, agora já em 2025. Lucas Romero, que tem contrato com o Cruzeiro só até dezembro desse ano, ainda não existem conversas para renovação de contrato, mas eu gostaria muito que o Cruzeiro começasse a fazer isso, tá? Que acertasse o mais rápido possível uma renovação com o Lucas Romero para a gente não correr nenhum risco de perdê-lo de graça, né? Porque o vínculo terminando em dezembro, a partir de julho o cara já pode assinar pré-contrato com outro clube. Então eu espero que o Cruzeiro haja rápido nessa aí, renove com o Lucas Romero, porque é um jogador bem importante pra gente. Acho que o Cruzeiro, né, o futuro do Cruzeiro passa muito por esse atleta também. Outra questão na quinta-feira foi a inauguração do podcast do Cruzeiro no canal do clube no YouTube, né? E obviamente o Pedrinho, né? O Pedro Lourenço foi o primeiro entrevistado ali pelo Marco Antônio Astoni e tudo mais. Muito bacana, inclusive, o material feito pelo Cruzeiro. E assim, o Pedrinho falou um pouco ali de bastidores da compra, da questão da relação com o Ronaldo e tudo mais. Mas o que realmente chamou a atenção foi o Pedrinho falando que se o Cruzeiro ganhar alguma coisa, for campeão nessa temporada, 5 carretas de cerveja pra torcida, hein? Por conta do patrão, falou que vai bancar aí se o Cruzeiro ganhar algum grande título nessa temporada 2025. Até disse, né, que se o Cruzeiro tivesse vencido a Sula do ano passado, já tinha meio que encomendado a Ambev ali 2 carretas de cerveja. O Cruzeiro não ganhou, deixou pra lá, né? Mas se acontecer um grande título esse ano, 5 carretas de cerveja. Então, e como ele falou, vai ser muita latinha pra deixar o povo tonto. Então é isso, Pedrinho. Vamos torcer, né? Mais um motivo pra gente torcer pro Cruzeiro ser campeão aí. Pra quem gosta de cerveja, ficar tonto também é um direito, não tem problema nenhum. Na sexta-feira tivemos outra entrevista aí de um agente relevante aí no passado recente do Cruzeiro, né? Que foi o Ronaldo, que falou no podcast lá do Charla, né? No Charla Podcast, comentou algumas coisas ali relacionadas ao Cruzeiro, falou da sua tentativa de ser presidente da CBF, né? Que os clubes não apoiaram, e a gente tem que só fazer a justiça aqui, viu, gente? Não adiantava nada os clubes falarem, não, a gente apoia o Ronaldo. Primeiro ele precisaria ter o apoio de pelo menos 4 federações estaduais, coisa que não aconteceu, tá? Então assim, como ele não teve apoio das federações, né? De 27 ele precisava de pelo menos 4, ele não teve nenhum apoio, tá? Então nunca existiu de fato uma candidatura do Ronaldo. O sistema político da CBF, ele é realmente bizarro, tá? Então nunca houve de fato a hipótese de um clube apoiar o Ronaldo, né? E aí o Edinaldo, né, já, sim, tá eleito aí, tá? Inclusive é o único candidato, né, na eleição da CBF, vai ser reeleito aí para mais um período como presidente da entidade, mesmo fazendo um trabalho muito ruim, né? Vai seguir lá no poder, e dos clubes da Série A, 13 clubes manifestaram abertamente apoio a ele, inclusive o Cruzeiro, tá? Inclusive o Atlético Mineiro, nosso rival local, inclusive o América, que tá na Série B também, né? A maioria dos clubes da Série B também apoiando. Enfim, é muito complicado a gente pensar em qualquer mudança nesse sistema
sistema político da CBF quando os próprios clubes jogam contra si. Parece que tá todo mundo sempre querendo compor, todo mundo com medo da CBF prejudicar, ninguém compra briga, ninguém se compromete, e aí a gente vive esse sistema podre e viciado. Eu sinceramente não tenho muita esperança de que algo vá mudar. E uma outra questão que o Ronaldo falou, que pode gerar um debate que é relevante, né, foi que, na opinião dele, né, cresceram muito ali as cobranças da torcida do Cruzeiro, os protestos e tudo mais, a partir do momento que ele cortou certos benefícios que fornecia para torcidas organizadas, né, até chegou a citar a Máfia Azul. Enfim, aí é uma questão do Ronaldo com eles, eu sinceramente não vou me meter, mas é um ponto pra gente pensar, né, até que ponto o clube deve subsidiar ou não alguma torcida organizada, ou todas as torcidas organizadas, seja em viagens, em jogos no Mineirão, né, e como essa relação muitas vezes dita, né, a temperatura e o comportamento dos torcedores, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, né, mas acabam indo na onda para se inflamar um pouco mais contra um dirigente A ou B. Fato é, o Ronaldo fez um trabalho importante aqui no Cruzeiro, foi, né, essencial para nossa recuperação, vendeu o clube pro Pedrinho, vida que segue, cada um na sua, tá? Eu, pelo menos, tenho sempre terei, né, um sentimento de gratidão pelo Ronaldo, como tenho um sentimento de gratidão pelo Pedro, porque esses caras pegaram o Cruzeiro num momento em que muita gente que aqui esteve não queria mais, né? Assim, acharam que já tinha sugado tudo que poderia, que o clube ia morrer, e essa galera foi muito importante para que o clube esteja de pé hoje, e esperamos, ver o Cruzeiro muito mais forte no futuro. E nesse sabadão temos jogo treino, tá? Sábado, 18h30, lá em Bragança Paulista, Bragantino, né? Red Bull Bragantino contra Cruzeiro, tá? O jogo vai ter transmissão do Sport TV, para quem quiser acompanhar a partida, então, oportunidade pra gente ver em campo, e é amistoso, tá? Esse não é jogo treino, esse é amistoso, o pessoal deve usar uniforme e tudo mais, né? Não é roupa de treino igual foram os jogos treinos anteriores, tá? Esse é um amistoso de fato, o jogador que for substituído não pode voltar, tem mais regra, tá? Então vamos ter a oportunidade finalmente de ver o Cruzeiro em campo. Acompanhem, né? Afinal, né, depois desse jogo contra o Red Bull Bragantino, é a estreia no sábado que vem, dia 29, contra o Mirassol. Primeiro jogo aí no Campeonato Brasileiro, inclusive mais de 22 mil ingressos já foram vendidos para essa estreia, já tá abrindo mais setor. Estamos, né, com uma expectativa aí de um grande público, e a torcida do Cruzeiro é maravilhosa, velho. Tem que ter realmente um grande público, porque a gente tá com muita saudade de ver o time em campo. É hora do time retribuir esse apoio das arquibancadas, né, com uma grande vitória contra o Mirassol, com uma grande campanha nessa temporada aí, um grande brasileiro, e se for possível um títulozinho também, seja Sula, seja Copa do Brasil, seja o próprio Brasileirão, qualquer coisa que o Cruzeiro ganhar vai ser maravilhoso, tá bom? Amigos, encerro por aqui então essa live, já inclusive peço para você deixar o like, se inscrever aí no canal se ainda não for inscrito, comenta aí, deixa a sua opinião, um abraço Cadu, um abraço Pipa, um abraço para as meninas super cabulosas, né, que fizeram mais uma live sensacional essa semana aí, inclusive com a presença da Fernanda Hermesdorf, que abrilhantou ainda mais a live. Então é isso, sigam ligados aqui no Fala Cruzeirense, se tiver um tempinho cola lá no canal 6x1 também, tá bom? Então vamos embora, Cruzeirão, por favor, volte a vencer, deixa essa torcida mais feliz, Cruzeiro, vamos ter paz, por favor, e como diria o meu amigo Rafa Pena, paz nos campos de futebol. Valeu, gente, um abraço, até o próximo.